Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos continuar então falando sobre as considerações fisiológicas e ecológicas da fotossíntese. Todos sabemos, as folhas acabam interceptando a quantidade grande de energia, né, de radiação luminosa ou de densidade de fluxo de fótons. E essa quantidade normalmente é excessiva para os processos fotossintéticos, tanto em espécies de sombra quanto em espécies de sol, né? Então, plantas adaptadas a condições de sombra ou plantas adaptadas à condição de sol. E este excesso de luz, então, precisa se dissipar rapidamente para que o aparelho fotossintético, né, o centro de reações, as proteínas do fotossistema 2 e 1, né? Aquelas proteínas de membrana, como a gente já explicou nas aulas anteriores, não sejam danificadas, né? Para que não haja dano então ao aparelho fotossintético. Dentre essas rotas de dissipação, a gente tem o quenching não fotoquímico e o quenching da fluorescência da clorofila, certo? Assuntos também que já abordamos. Neste gráfico aqui, o que a gente pode observar? No eixo X, posto aqui a densidade de fluxo de fótons da radiação fotossinteticamente ativa, variando de 0 até 800 micromol de fótons por metro quadrado por segundo. E no eixo Y, a evolução fotossintética do oxigênio, né? O oxigênio produzido pela fotossíntese. Se vocês lembram bem, a fotossíntese, a fase fotoquímica da fotossíntese tem como um dos produtos o oxigênio. Bom, o que a gente observa então? Essa linha tracejada é uma linha teórica de evolução de oxigênio em resposta à luz, ou seja, o potencial de evolução de oxigênio em resposta à luz se não houvesse saturação ou excesso de energia para aquela planta. Mas o que a gente observa aqui na resposta da planta? Né? Aqui a gente tem a resposta da planta, com saturação aqui por volta de quase 200 mol de fótons, né? Acima de 150. Né? Então, essa planta já não consegue mais utilizar a luz absorvida na fotossíntese, havendo então um excesso de energia luminosa, certo? Então, essa quantidade que é absorvida já foi saturada aqui por volta de 150 a 200 micromol de fótons. Né? Então, essa energia em excesso precisa ser dissipada, conforme a gente já mostrou aí, certo? Existe diferença, obviamente, de plantas de sol e de sombra. Este gráfico aqui reporta a resposta de uma planta de sombra. Né? Provavelmente a saturação seria mais acima aí para uma folha de planta de sol, certo? Bom, dentre essas rotas de dissipação, então, a gente tem o ciclo das xantofilas, que são carotenoides, como o caminho mais importante para dissipar o excesso de energia. Né? E esse ciclo das xantofilas compreende três carotenoides: a toloxantina, a anteraxantina e a zeaxantina. A gente observa então esse gráfico aqui. A gente tem o período do dia, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, certo? A hora do dia. Por volta de meio-dia é a hora que tem a quantidade de luz, né, de radiação fotossinteticamente ativa, ou de fluxo de fótons mais elevado, certo? O que acontece? As violaxantinas aqui, que têm valores mais altos, né, durante a condição de escuro, elas vão sendo convertidas a zeaxantina, na verdade, inicialmente a anteraxantina e depois a zeaxantina. E essas xantofilas, elas são eficazes na dissipação de calor, né? Ó, a conversão da violaxantina em anteraxantina e zeaxantina dissipa o calor.
sendo que a zeaxantina é mais eficaz na dissipação desse calor. E a dissipação do calor evita o dano à maquinaria fotossintética, certo? Porque ocorreria um fotodano, né? As proteínas dos fotossistemas seriam danificadas, certo? Observe, então, que na hora da máxima radiação solar, né, que seria por volta aqui de meio-dia, né, o pool das xantofilas zeaxantina e anteraxantina, a quantidade, né, dessas xantofilas é bem mais elevada, justamente porque elas agem como pigmentos de proteção para dissipação do excesso de energia, né? Então, e as folhas de sol, em relação às folhas de sombra, possuem pool de xantofilas mais altos, né? Precisam ter um sistema de proteção com maior quantidade de xantofilas. Não que isso não ocorra em condições como, por exemplo, de sombra ou de subbosque, onde ocorrem as manchas de sol, né? E a folha, a folha, ao interceptar essa luminosidade que chega lá, ela precisa ter as xantofilas para proteger, ou até mesmo em condição de frio, né? Onde a transpiração geralmente é baixa e as folhas também precisam sintetizar xantofilas, ou ter um pool de xantofilas suficiente para proteção dos sistemas ou da maquinaria fotossintética, né? Dos sistemas, as proteínas lá dos fotossistemas, né? Da fase fotoquímica da fotossíntese. Outra forma de proteção, inclusive que a gente já comentou, né, em aulas passadas, é o movimento dos cloroplastos. A gente tem nessa figura aqui três condições. A posição dos cloroplastos aqui nas células, numa condição de escuro, eles estão distribuídos, bem distribuídos na célula, né, quase que de forma bem uniforme, né, praticamente paralelo, aí, perpendicular, desculpe, à luz, se houvesse luz, na verdade não há, porque está no escuro, né? E tentam captar ou interceptar o máximo possível de luminosidade, se assim houver. Numa condição de luz fraca, luz azul fraca, azul que controla o movimento dos cloroplastos, eles mantêm uma posição muito semelhante à condição de escuro. Entretanto, de luz azul forte, a tendência é que esses cloroplastos se movimentem nos filamentos de actina, né? E esse movimento é regulado pelo cálcio, para que eles fiquem de forma perpendicular e menos espalhados nas células, diminuindo assim a interceptação luminosa, né? Essa disposição chega a diminuir mais de 15% da quantidade de luz absorvida na disposição mais uniforme. E é uma forma de proteção dos fotossistemas numa condição de excesso de energia, né? Então, é uma forma de ajuste à condição de excesso de energia. Lembrando que a regulação se dá pela luz azul, né? A luz azul que vem dentro da radiação fotossinteticamente ativa, certo? Outra forma também de ajuste à condição, né, de excesso de luminosidade é o movimento das folhas. As folhas podem se movimentar. Se vocês lembrarem bem, a gente falou de folhas heliotrópicas, né? As para-heliotrópicas tentam evitar a luz solar, né? Então, as folhas elas conseguem se ajustar durante períodos de luz intensa, em especial em condições de pouca disponibilidade de água, na qual elas estão em estresse hídrico, e elas conseguem mudar a sua orientação, né? Ou a sua disposição. Por exemplo, algumas folhas heliotrópicas de algumas espécies, elas tendem a aproximar os seus folíolos, de forma que as lâminas foliares fiquem paralelas aos raios solares, diminuindo assim a interceptação luminosa. Outras espécies vão sofrer uma murcha, né? Ou o enrolamento do folíolo, que também serve para diminuir a interceptação, mas serve para reduzir a transpiração e a perda de água em níveis elevados de luz incidente. Porém, mesmo com essas adaptações, pode haver, em função de excesso de energia, o que a gente chama de fotoinibição ou fotodano. E aí a gente tem dois tipos de fotoinibição, e eu já peço que vocês observem esse gráfico. O primeiro tipo de fotoinibição
inibição é a fotoinibição dinâmica, onde ocorre redução da produtividade quântica em função da necessidade de dissipação de calor e um decréscimo pequeno da taxa fotossintética. Porém, esses efeitos eles são transitórios. Observe nesse gráfico aqui que a gente tem, nessa linha escura, a resposta à luminosidade ou ao fluxo de fótons pela liberação de oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênio liberado, né, fotossintético liberado em resposta ao fluxo de fótons, né, variando de 0 a 1500, a gente observa uma curva aqui de fotossíntese ótima. Aqui, essa curva em vermelho, é uma fotoinibição dinâmica, que é um efeito transitório. O que a gente observa? Reduz a produtividade quântica, porém as taxas fotossintéticas podem ser inferidas a partir da liberação fotossintética de oxigênio, elas têm efeitos transitórios, certo? Elas têm efeitos transitórios. Porém, na fotoinibição crônica, onde a gente tem essa curva aqui, ó, né, com excesso de luz bem elevado, vai ocorrer dano irreversível no sistema fotossintético, principalmente pela destruição da proteína D1 do fotossistema 2. Isso leva à redução da produtividade quântica e da taxa fotossintética máxima. E seus efeitos são de longa duração, eles não são transitórios. Existe necessidade, por exemplo, de síntese de novo dos fotossistemas, mas esta condição pode levar, inclusive, à morte da folha, né? As células foliares sofrendo esse fotodano, pode haver formação de espécies reativas de oxigênio que vão destruir membranas e os tecidos foliares podem morrer, certo? Aqui a gente tem um gráfico mostrando de fluxo de fótons no período do dia. Na linha azul, a gente tem os fótons absorvidos. Na linha marrom, mais escura, a gente tem os fótons dissipados. E na linha alaranjada, a gente tem fótons envolvidos na fotoquímica. Em condições ambientais favoráveis, a linha azul, que é a quantidade de fóton absorvido, é a maior quantidade, seguida pela quantidade de fótons dissipados. E percebam que no início do dia, né, nas primeiras horas do dia, os valores de fótons envolvidos na fotoquímica são maiores do que fótons dissipados, né, que atingem um pico, por sua vez, por volta de meio-dia. Porém, sob condição de estresse, e é importante entender isso, sempre que você coloca uma planta sob condição de estresse, os fótons dissipados estão bem próximos aos fótons absorvidos. E aqueles envolvidos na fotoquímica, que seria o transporte de elétrons lá entre os fotossistemas, né, a fase fotoquímica da fotossíntese, eles estão quase igual a zero na condição de estresse. Então não está havendo praticamente nada de transferência de elétrons, nem formação de NAD de pH, nem ATP aqui nessa condição. Ok? Bom, espero que todos tenham entendido e até a nossa próxima aula.